Olá! Vocês acreditam que mais de 2.500 processos estão no Supremo Tribunal de Justiça por erro médico? Isso forante os casos em andamento nos tribunais regionais pelos estados. Para esclarecer melhor sobre esse assunto, inclusive nos orientar, para a gente saber quando é que a gente tem que observar que é um erro médico, como é que a gente faz a denúncia, como é que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, para não denunciar de maneira equivocada. Eu trouxe hoje para conversar comigo aqui no estúdio o conselheiro do CREMESP, Dr. Clóvis Francisco Constantino. Olá. Olá, tudo bem? Prazer tê-lo aqui comigo, viu? É um enorme prazer, um bom dia a todos. E você sabe que essa questão de erro médico, quer dizer, não é de longa data, na verdade, que esse tema sempre está ganhando a mídia em função do número de processos, de erros e tal, conduzidos, e o prazo, em geral, muito elástico, né? Que se estende e tal, para sofrimento, inclusive, das famílias que, na verdade, movem os processos. Vamos começar tentando caracterizar para a população o que é o erro médico, o que caracteriza um erro médico? Perfeito. A medicina é uma profissão que tem base científica e é assim que ela deve ser operada, né, em bases científicas. Nós entendemos e é entendido como erro médico, não só por nós, dos conselhos de medicina, que apuramos do ponto de vista ético, profissional, como por todas as esferas jurídicas, toda aquela ação que pode resultar em dano por imperícia, imprudência ou negligência do médico. Imperícia, imprudência ou negligência caracteriza o erro médico. Vamos citar alguns exemplos, então, para tornar mais claro, né, essas características, imprudência, imperícia e negligência. Por exemplo, uma cirurgia que resulta num óbito ou que se esqueceu um determinado equipamento dentro do corpo do paciente. Isso é caracterizado um erro médico? Se houver numa situação de uma cirurgia programada, não é uma cirurgia de emergência, tentando se salvar num acidente a vida de um paciente, onde as coisas acontecem de maneira muito rápida, mas uma cirurgia programada, eletiva e eventualmente se esquecer um equipamento dentro do campo cirúrgico, é evidente que isso pode ser caracterizado como uma negligência médica, porque não foi checado os equipamentos utilizados desde o início e os recuperados ao final do procedimento. Isto é a negligência. Tá, perfeito. A imprudência é quando o médico não toma todas as cautelas necessárias para iniciar um procedimento. Por exemplo, se um médico digamos, um anestesista e vai anestesiar esse paciente e nas preliminares da cirurgia não pergunta para esse paciente se ele é alérgico a alguma substância, alguma droga, algum fármaco, e esse fármaco é aplicado e o paciente desenvolve uma reação alérgica, ele foi imprudente de tomar uma ação sem tomar todas as cautelas necessárias. Quer dizer, ele não perguntou aquela questão para o paciente. Que pode ter um choque anafilático. Que pode haver consequências danosas. Quer dizer, ele agiu sem se cercar das cautelas necessárias. Isso é uma imprudência. Entendi. Né? E imperícia é quando ele não é suficientemente capaz de executar o ato. Quer dizer, ele executa um ato para o qual ele não foi devidamente treinado. Ou foi devidamente treinado e não se atualizou. Isto é imperícia. Então, quando se caracteriza essas três modalidades da chamada culpa jurídica, imperícia, imprudência e negligência, está aí caracterizado o erro médico. Agora, doutor Clóvis, quando é que nós, leigos, num procedimento qualquer, temos que ficar atentos, porque nós não somos médicos, não somos especialistas. Então, quando é que a gente consegue identificar que sinais de alerta nós podemos orientar a população para a gente ficar mais alerta em relação a isso? Bom, é evidente que o que se recomenda em nós, do Conselho Regional de Medicina e também de todas as instâncias éticas e bioéticas da medicina, o que nós recomendamos tanto aos médicos como aos pacientes, aos médicos nós recomendamos que estudem sempre, se atualizem sempre. Nós sabemos que o conhecimento científico dobra a cada 5 anos, de forma que se eu não estudar nada, daqui 5 anos eu só sei a metade do que eu sabia. Uau, a cada 5 anos dobra? Aproximadamente conhecimento científico em engenharia e também em medicina dobra. Então eu preciso estar constantemente estudando. Então nós recomendamos aos médicos que estudem,
que os médicos procurem descansar para que eles possam dar a atenção necessária ao paciente, serem diligentes, não serem negligentes, que eles se cerquem de todas as cautelas. Essa é a orientação que nós damos preventivamente aos médicos. Tá. E a população não pode ser passivamente atendida, ela tem que indagar, ela tem que questionar, ela tem que dialogar com o médico, perguntar os riscos, os benefícios daquilo que está sendo proposto, se o diagnóstico é um diagnóstico de certeza, ela deve buscar segundas opiniões, se houver a possibilidade Dúvida, né? de um diagnóstico de alta complexidade, uma coisa muito séria. Então, a população também não pode ser passivamente atendida, ela tem que ser um membro ativo da relação médico-paciente. Ou seja, conhecimento vale para os dois lados, né? Para os dois lados. Ninguém é puramente o dono da verdade, Não né? há o dono da verdade. O médico está de um lado da mesa detendo o conhecimento científico. Do outro lado existe uma pessoa. Então, há uma assimetria em relação ao conhecimento, mas há necessidade de uma simetria em relação às relações humanas. São absolutamente simétricas. Ali existem duas pessoas que interagem, só que um deles sabe um pouco de ciência médica e o outro está sujeito à ação dessa ciência médica. Perfeito. O senhor fez uma colocação agora há pouco super importante que eu queria voltar nessa questão, que é a formação, né? Dizem também vários estudos, várias denúncias aí, que a má formação do médico, ou seja, número de faculdades e universidades de medicina, né, que nós temos hoje no Brasil, também tem contribuído para um aumento no número de erros médicos. Sem dúvida. No nosso país, nós temos quase 250 escolas de medicina. Ela só perde para a Índia, que tem um pouco mais. E a Índia tem 2 bilhões de habitantes e nós temos 200 milhões de habitantes. Quer dizer, nós temos 250 escolas de medicina, a grande maioria delas aberta nos últimos 20 anos, sem fundamentação técnica da autorização e funcionamento dessas faculdades. Elas são abertas por interesse das prefeituras, ou melhor, dos prefeitos, elas são abertas por interesses dos executivos e empresários da educação, elas são abertas por interesses político-partidários em regiões, né? Então, essas faculdades são abertas sem um corpo docente, sem equipamentos adequados para ensinar, sem cenário de prática, sem ambulatório, sem hospital, enfim. E isso faz com que, obviamente, o indivíduo que se forma dali 6 anos numa faculdade dessa não tenha condição de atender minimamente um paciente. E nós lá no CREMESP, há 11 anos, nós fazemos o exame do CREMESP, que é um teste com os egressos das faculdades de medicina para avaliar conhecimento mínimo, para ver se ele, saindo da faculdade, ele tem condição de atender a população. E nós temos tido, historicamente, uma reprovação de 60%. 60%? 60%. Quer dizer, de cada 10 alunos que saem das faculdades de medicina do estado de São Paulo, imagine os outros estados. 6 não têm condição de atender minimamente o paciente assim que sai da faculdade. Ele tem que fazer a residência médica para melhorar essa situação de conhecimento e habilidades e atitudes. Mas isso é um absurdo. Pois é. Lamentável, né? Pois é. Deveria haver um sistema muito mais criterioso, mais rigoroso, inclusive, tanto para conceder esses cursos, quanto para depois supervisionar essa leva de formandos, né, claro, que cai no mercado. Pois é, o ideal é que as faculdades que não tenham condições de ensinar medicina para ninguém sejam fechadas, mas não se fecha a faculdade de medicina aqui no país. Ao contrário, elas são abertas indiscriminadamente, sem critérios de ensino de qualidade. O processo de ensino-aprendizagem exige padrões rígidos internacionais e nessas faculdades isso não ocorre. As pessoas ficam ali à mercê de ensinamentos teóricos sem nenhum tipo de condição de adquirir habilidades. E, na verdade, da mesma forma que o CREMESP faz, os outros conselhos dos outros estados também, isso é uma regra, é uma norma? Não fazem, não. Isso é uma iniciativa do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Nós estamos tentando fazer com que todo o país adote um sistema desse tipo. Sim. Nós dependemos de uma legislação que deveria ser aprovada no Congresso Nacional para que haja a necessidade de um exame, de um teste desse tipo para todos os egressos
das faculdades de medicina do país. Da mesma forma que nós temos para o OAB. Nos moldes do que existe, nos moldes para advogado. Como é o exame da Ordem dos Né? Advogados do Brasil. Nós achamos que isso seria muito importante e, obviamente, não como um ato isolado, mas como um ato que pudesse trazer consequências. Né? E que, a partir daí, verificasse as condições das faculdades. Muitas delas deveriam ser fechadas ou, pelo menos, instadas a melhorar suas condições de ensino para continuar obtendo a licença de funcionamento. Outra questão que o senhor também havia mencionado é o afogadilho, né? Tem médicos, nós sabemos, vários casos já foram denunciados, que às vezes eles praticamente trabalham com um cronômetro na mão, né? Ele tem que atender com uma agilidade, com uma rapidez, porque o plano está cobrindo, porque o convênio não cobre ou exige um determinado tipo de meta. Da mesma forma como tem médicos que fazem diversas cirurgias no mesmo dia, sem a mínima condição, inclusive, de descanso entre um procedimento e outro. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo de uma maneira muito entristecido, porque historicamente o médico que trabalha no serviço público em todo o Brasil, ele é muito mal remunerado. Ele recebe salários irrisórios do ponto de vista do que significou o estudo dele e o aprimoramento, salários de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 2.500. Ele é obrigado a trabalhar em vários lugares. Então, ele corre num lugar para ir para o outro trabalho, depois ainda dá plantão à noite, ele se cansa, obviamente ele se sujeita a errar. Hoje nós temos médicos que ganham isso, de R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês no serviço público. Temos. Então, ele corre para outros, ele vai fazendo um rodízio de trabalhos para tentar completar um orçamento no final do mês. Para pagar conta mesmo, né? As contas dele, as escolas, tudo. Exatamente. E forante isso, a questão dos próprios planos e convênios de saúde, né? Os planos de saúde, eles remuneram por procedimentos e obviamente que é uma remuneração aquém da necessária, né? Nós sabemos que uma remuneração de uma consulta médica por um plano de saúde no consultório quase não paga as despesas do consultório aberto, luz, secretária, telefone, etc., quase não paga. Então, ele é obrigado a ampliar a agenda dele e condensar o tempo de atendimento por paciente, né? Obviamente que com isso ele se submete ao risco de errar mais. Né? De errar mais. E com toda essa correria, ele não consegue fazer aquilo que eu disse no começo, que é continuar estudando para se manter atualizado, porque daqui a alguns anos ele vai estar desatualizado se ele não estudar. Nossa, nós temos aí um arsenal de desafios, de problemas, né? Que envolve esse universo do erro médico, né? Exatamente. Em outros países isso já foi resolvido, né? Está sendo resolvido em muitos países e no nosso aqui nós estamos tentando alertar as autoridades que não têm nos ouvido já há mais de uma década e meia sobre esses assuntos, e as escolas continuam sendo abertas indiscriminadamente e não se tem nenhum tipo de ação concreta em relação a isso. Né? Em termos de serviço para a população, como é que a gente faz uma denúncia? Para onde a gente pode se dirigir? Para o CREMESP mesmo? Então, é o seguinte, nós temos que ter uma consciência de que o erro médico que existe por imperícia, imprudência e negligência tem que ser muito bem caracterizado, porque existem maus resultados na assistência médica que independem da ação do médico. São maus resultados porque a doença é muito grave, porque a ciência ainda tem limites, porque aquele paciente tinha uma deficiência de autodefesas. Então, nem todo mau resultado é produto de um erro médico. Claro. Aliás, não é a maioria, é a minoria. Então, a população, sentindo a possibilidade de ter sido vítima de um possível erro médico, ela pode se dirigir ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, se for aqui, ou em todos os estados, e no Distrito Federal tem. No nosso estado, nós temos delegacias dos conselhos espalhadas por todo o estado que recebem essas denúncias. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos a sede central e mais 5 delegacias. Lá as pessoas vão e preenchem por escrito a denúncia e assinam. As denúncias não podem ser apócrifas, elas têm que ser assinadas. E depois entram numa tramitação de análise. Em geral, essa análise pode demorar? Então, como o inquérito, a análise inicial é o inquérito.
Alguém vai lá, faz uma denúncia e o conselho começa a colecionar dados. Ele pede a manifestação do médico, ele pede o prontuário do paciente, ele pede documentos da instituição, do hospital, ele vai verificar se esse médico é bem formado, se ele é especialista, não é especialista. Colecionam-se documentos que duram um certo tempo para que isso ocorra. Claro. A partir daí, isto vai ter um desfecho, que pode ser pelo arquivamento, quando realmente não há nenhum indício de erro médico, ou pode ser pela abertura de um processo ético profissional. Que pode demorar de 2, 5 anos ou mais? O processo, quando aberto, ele tem por lei que tramitar segundo a Constituição. Direito a todo o contraditório. Quem acusa e o médico se defende. Eles têm advogados, eles vão colecionando documentos. Isso demanda tempo, como demanda tempo nos processos da justiça comum. Da justiça no Brasil, né? Exatamente. Doutor Clóvis, eu quero te agradecer muito. Eu vou passar o site, inclusive, do CREMESP agora no final do programa, porque nosso tempo acabou e o assunto dá muito pano para a manga. Sim, é um assunto instigante. Eu estudo isso desde 1993, né? Então, a minha tese de doutoramento foi com esse tema, e realmente é um assunto instigante. Eu estou sempre à disposição de você. Muito obrigada, viu? Ok, um bom dia. Anote aí, então, para você obter mais informações, tirar dúvidas, ver a documentação, o tipo de prova, inclusive, que você precisa colecionar caso você enfrente a suspeita de um erro médico. www.cremesp.org.br. Beijo, obrigada, até a próxima.